Olá, vamos falar sobre contratos de colaboração, contrato de representação comercial. O contrato de representação comercial é um contrato que possui legislação própria. E aí essa legislação, apesar da representação comercial poder ser confundida com o contrato de agência, que foi trazido pelo Código Civil vigente, essa legislação continua vigente. Então, a representação comercial tem regras próprias. A Lei 4.886 de 65, em seu artigo 1º, diz que exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física sem relação de emprego que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-las aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então, esse contrato de representação comercial autônoma tem características específicas, né? Pode ser o representante tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Como o próprio nome diz, representação comercial autônoma, ou seja, não existe um vínculo empregatício entre as partes, né? Então não existe relação de emprego entre o representante e o representado. A representação comercial autônoma também é prestada em caráter não eventual. O que isso significa? Significa que não é um contrato para uma tarefa específica, né? Ou para tarefas aleatórias, sem uma sequência. É um contrato que tem essa habitualidade, né? Tem essa duração, ele se perpetua num período de tempo. Esse contrato pode envolver uma ou mais pessoas, ou seja, o representante comercial autônomo ele pode utilizar-se de uma equipe de trabalho, né? Pode transferir responsabilidades para terceiros. E o que é que o representante comercial faz? Ele realiza mediação para a realização de negócios mercantis, né? Agenciando propostas ou pedidos para transmiti-las aos representados. O que isso significa? Significa que aqui, similar ao agente, o representante comercial ele vai conectar as partes, ou seja, a empresa que o contratou, né, o representado, e o cliente do outro lado. Então ele vai aproximar as partes, ele vai apresentar o objeto do seu contrato para o cliente, né, aquilo que ele foi contratado para expor ao cliente, e o cliente, tendo interesse em adquirir, ele colocará em contato diretamente com a empresa que o contratou para concluir o negócio, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, ou seja, pode nesse contrato haver poderes especiais para o representante para que ele participe da conclusão do negócio. Porém, não é obrigatório esses poderes, né? Podem constar ou não do contrato. O que ele vai fazer basicamente é isso: prospectar clientes, né? Dialogar com esses clientes, manter contato com esses possíveis, com esses potenciais clientes, no intuito de que esses clientes venham a obter o produto que é objeto do contrato. Então, como podemos ver na apostila que vocês receberam, nós podemos ter o representante, tanto uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Com seus próprios empregados, inclusive. E ele mantém uma relação de autonomia com o representado, ou seja, são pessoas distintas, são pessoas com uma relação civil, não é uma relação trabalhista aqui. Então, se o representante for uma pessoa física, ele trabalhar sozinho, ele jamais, diante do contrato de representação comercial autônoma, ele vai poder se declarar empregado do representado. Dessa forma, o representante
ele vai seguir orientações dadas pelo representado. Então nós vamos colocar aqui uma empresa. Essa empresa é a empresa representada. Nós temos aqui no meio do caminho o colaborador, que é o representante, e o cliente, né? Aquele terceiro que é o destinatário final. Então, o contrato de representação comercial, ele se dá entre quem? Se dá entre a empresa representada e o representante. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Há um certo grau de subordinação, por quê? Porque a empresa ela transmite orientações para o representante. Porém, o representante continua com sua autonomia, né? Ele não mantém vínculo empregatício com a empresa que o contratou. Então, o representante ele buscará clientes para a empresa, mas depois que ele identificar esses clientes, o contrato entre cliente e empresa é fechado diretamente entre essas partes. Ou seja, uma vez que o cliente tiver interesse em fechar um contrato, ele vai fechar o contrato diretamente com a empresa. O representante ele não participa desse contrato aqui, certo? Então, nesse contrato, o representante ele não participa, ele não faz parte. Ele pode até auxiliar na execução do contrato, mas ele não faz parte desse contrato. Então, apesar de nós termos aí ordens, né, que a empresa representada transmite ao representante, o representante continua com sua autonomia, né? Nós não podemos falar assim de uma subordinação absoluta. Óbvio que ele tem que seguir aquelas ordens, aqueles comandos que foram dados pela empresa representada. Aí outros artigos interessantes dessa lei da representação comercial autônoma. Nós podemos ter zona de exclusividade nesse contrato? Sim, nós podemos ter zona de exclusividade nesse contrato. Então, o contrato pode estabelecer para o representante uma determinada área territorial. Nessa área aqui, somente ele vai poder fechar contratos ou prospectar clientes, buscar clientes para o empresário representado, para a empresa representada. Aí vem aquela pergunta: ele precisa conhecer todos os clientes da sua área? Não. Ou seja, em seu trabalho podem aparecer novos clientes que ele nem fazia ideia que existia esse cliente. Aí aparece esse novo cliente que ele nem fazia ideia que existia. E agora, se esse cliente ele fecha o contrato com a empresa que o representante nem sabia que existia, o representante terá direito à sua comissão? Sim, porque esse cliente está onde? Está dentro da sua área territorial. Então, o representante receberá comissão tanto dos clientes que ele conhecia, que esse caso aqui, ele conhecia o cliente, certo? Ele manteve contato com o cliente, quanto nos casos em que ele não conhecia o cliente. Aqui ele conhecia, ok. Mas aqui estava a dúvida, ele não conhecia o cliente. Então, tanto faz se ele conhece ou não o cliente, ele terá direito à comissão sobre todos os contratos fechados em sua área de exclusividade, sua zona territorial. Outra pergunta que pode se fazer é: o representante ele tem direito a trabalhar com outras empresas? Sim, ele pode trabalhar com outras empresas, né? Relativo inclusive a outros bens, outros serviços, né? Então, esse contrato de exclusividade
para impedir que o representante trabalhe com outras empresas, deve haver uma cláusula específica no contrato de representação, dizendo que o representante está vedado a manter contrato com outras empresas. Então, salvo vedação contratual, o representante pode celebrar contrato de representação com outras empresas. É o exemplo do indivíduo que é representante comercial na área de material de construção. Ele representa uma fábrica de pisos e representa também uma fábrica de tintas, né? De artigos de acabamento. São artigos de acabamento ambos? Sim. Mas o indivíduo não opta, via de regra, entre tinta ou piso, né? Apesar do que existe a possibilidade de você aplicar numa parede um revestimento cerâmico, existe a possibilidade de você pintar um piso ao invés de aplicar um revestimento cerâmico, né? Mas não são produtos que competem entre si. Quando o indivíduo quer pintar uma parede, ele quer pintar a parede, ele não quer pôr cerâmica. Quando o indivíduo quer pôr cerâmica no chão, ele não quer pintar o chão. Então, ele poderia representar ao mesmo tempo, se não houver vedação contratual, uma empresa de cerâmica, né, de produtos cerâmicos, de revestimento cerâmico, e também uma empresa de tinta e produtos relacionados à pintura. Haveria impedimento se o contrato não impedir. Outra questão também é o uso de terceiros. Pode o representante utilizar terceiros em seu contrato? Pode. Então, ele pode utilizar terceiros desde que não haja vedação contratual. Então, ele pode contratar uma equipe, né? Pode montar uma equipe, pode contratar outros representantes se ele não tiver condição de executar o contrato sozinho, né? Na sua logística, ele achar interessante contratar terceiros. Outra situação interessante, o representante comercial autônomo, ele precisa de registro em órgão de classe, ou seja, existem os conselhos regionais de representantes comerciais, né, organizados por um conselho federal, e esse conselho serve para realizar a verificação, né, fiscalizar a função de representante comercial autônomo. Então, ele, para verificar se ele está exercendo sua função de modo ético, de modo a respeitar os interesses da atividade empresarial, nós vamos ter aí a obrigatoriedade de que o representante comercial ele se filie a um conselho. Inclusive, é importante que para a validade desse contrato de representação comercial autônoma, né, para ter direito a receber essas comissões que nós falamos dentro da zona territorial, essa filiação ao conselho é obrigatória. Forma do contrato. Esse contrato tem forma específica? Não. Ele pode ser, inclusive, realizado de forma oral. O que significa que o contrato de representação comercial autônomo, apesar de ter lei específica, ele não há exigência na lei de que ele seja por escrito ou que seja através de instrumento público ou particular. Então pode-se dar inclusive o contrato de representação comercial autônoma de forma oral. E nessa situação que ele for oral, o que é que deve se fazer? Deve-se fazer a prova da sua existência. Como se dará a prova de sua existência? Por exemplo, através de troca de mensagens de correio eletrônico, troca de mensagens de aplicativo de texto, ligações telefônicas. Então, existem várias possibilidades de você comprovar que ali existiu entre as partes um contrato de representação comercial autônoma. Como é um contrato de forma livre, as partes também podem definir outras questões, né, no texto desse contrato, que lhe aprouver. Quanto ao prazo, no contrato de representação comercial autônoma, nós teremos dois prazos. O contrato pode se dar por prazo certo ou por prazo indeterminado. O que é um contrato por prazo certo? O contrato por prazo certo é aquele contrato que tem um período de duração estipulado,
Então ele tem, além da sua data de início, a sua data de fim já prevista no texto do contrato. Então nós já sabemos de antemão quando o contrato de representação comercial autônoma irá se encerrar. Mas temos também a possibilidade do contrato ser por prazo indeterminado. O que significa o contrato por prazo indeterminado? Ele não tem uma data prevista para o seu encerramento. Deste modo, ele pode ser encerrado a qualquer momento, por vontade das partes. Aí viria uma pergunta interessante, né? O contrato por prazo determinado, ele pode ser prorrogado? Pode. Porém, se ele for prorrogado, ele será considerado um contrato de prazo indeterminado. Então, o contrato de representação autônoma, uma vez prorrogado, será considerado um contrato de prazo indeterminado. Outra situação é, se o contrato for encerrado e depois ele for realizado entre as partes um novo contrato, haveria aí uma solução de continuidade? Os contratos seriam considerados únicos? Depende do lapso temporal que se deu entre o primeiro contrato, o encerramento do primeiro contrato e o início do segundo contrato. O que isso significa? Significa que nós temos que observar quando o primeiro contrato foi encerrado e quando o segundo contrato foi inaugurado. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a empresa representada ela está operando com um determinado representante comercial autônomo e por motivos outros resolve encerrar aquele contrato e contratar outro representante comercial autônomo, né? Só que esse novo contratado ele não atendeu às expectativas, ou seja, né, a empresa percebeu que, na verdade, o representante antigo é que tinha competência, não era algo assim que qualquer pessoa conseguiria fazer. Os lucros obtidos da relação eram decorrentes da habilidade, da expertise do antigo representante comercial autônomo. Então ela encerra esse contrato que fez com a nova pessoa e quer retornar para o antigo representante. É possível? É. Porém, se esse novo contrato se der num lapso inferior a 6 meses do encerramento com o antigo, é considerado que o segundo contrato, né, será de prazo indeterminado. Então, nós temos aí que o primeiro contrato se encerrou. E aí, depois de 6 meses, eu tenho aí um novo contrato. Esse novo contrato, dentro de 6 meses, até 6 meses, ou seja, 6 meses e um dia já era, né? Então, até 6 meses, se eu celebrar um segundo contrato com um representante comercial autônomo, esse novo contrato será por prazo indeterminado. Ok? Trata-se de um contrato bilateral. Contrato bilateral porque envolve duas partes, né? Um contrato bilateral em que ambas as partes terão direitos e obrigações. Lembrando que o que é direito para uma parte se torna obrigação para outra parte. O que é obrigação para uma parte acaba se tornando direito para outra parte. Então vamos começar falando dos direitos e deveres do representante comercial, ou seja, do contratado para representar o interesse da empresa. Primeira questão do representante, vamos falar sobre as obrigações. Primeira obrigação do representante, óbvio, é prestar essa mediação entre as partes, né? Aproximar, como nós já falamos, a empresa e o cliente, né? Então, o representante, ele tem o direito de... O representado, desculpa, pode exigir do representante isso, que o representante realize essa mediação entre as partes. E aí, como é feita essa mediação? Nessa mediação, o representante, ele sempre advoga em nome de quem? Da empresa que o contratou. Ou seja, como representante, ele ali representa a empresa que o contratou. Então, ele não vai tratar do interesse do cliente, ele vai priorizar o que? O interesse da empresa. Então ele tem que respeitar as orientações que a empresa passou, cumprir os comandos que a empresa passou, né?
Então, nessa relação entre o representante e o cliente, o representante vai sempre buscar o melhor interesse para a empresa representada. Outra questão interessante é que o representante ele tem que manter sempre a empresa representada atualizada sobre as questões relacionadas à sua atividade. Ou seja, quantos clientes eu visitei, qual o estágio da negociação com cada cliente, qual cliente tem interesse em fechar o negócio ou não, qual a previsão que esse cliente pretende adquirir, né? Então, todas essas informações relativas ao negócio devem ser informadas pelo representante ao empresário, à empresa representada. Temos também aqui o dever ético. Lembrem que o representante ele deve estar filiado, né, a um órgão de classe, né, a um conselho. Então, dessa forma, ele tem obrigação ética no cumprimento do seu contrato. Ele não pode celebrar esse contrato e desrespeitar qualquer compromisso que, do ponto de vista ético, seria exigível, né? Por exemplo, outra obrigação que tem relação com essa questão da eticidade é a questão da confidencialidade. O que isso significa? Significa que no transcurso desse contrato de representação comercial autônoma, o representante pode ter acesso a informações sigilosas da empresa representada, segredos do negócio, né? Acesso a questões relativas, por exemplo, a patente, modelo de utilidade, né? Algo relativo a um direito intelectual que a empresa representada possua, que essa informação seja uma informação sigilosa. Porém, o representante precisa ter acesso a essa informação para poder melhor expor o produto ao cliente, ao destinatário final. Então, informações também do ponto de vista de mercado, né? Por exemplo, lista de clientes, né? Valor de fabricação do produto, né? Versus valor de venda. Então, o que permite calcular a margem de lucro. Então, todas as informações que são confidenciais, sejam quanto à técnica, sejam quanto a questões de negócio, se exige do representante o sigilo, né, sobre essas informações. Então, falamos sobre as obrigações que o representante tem. Recapitulando, ele tem a obrigação de prestar a mediação, ou seja, de aproximar essas partes, cliente e empresa representada. Nessa aproximação das partes, o representante sempre vai advogar em nome de quem? Da empresa representada. Então, ele não pode trair essa confiança. Ele tem que manifestar-se conforme as orientações que ele recebe da empresa representada. Dessa forma, também, ele tem que prestar todas as informações possíveis e necessárias para a empresa representada sobre a evolução das tratativas com os clientes. Também vemos o quê? Que nessa relação entre empresa representada e cliente, o representante ele tem um dever ético, né, de respeitar a eticidade na transação, né? Ou seja, ele tem que ser claro, tem que ser transparente, ele não pode falhar com essa obrigação de sempre buscar o melhor no interesse do representado, também sem causar lesão a nenhuma das duas partes, né? Também vimos a questão da confidencialidade, do sigilo em relação ao segredo do negócio, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista mercadológico. Direitos do representante. Sim, lembrando que se nós temos tudo isso que é obrigação do representante, se torna o quê? Direito do representado. Então, direitos do representante, que se transformam em quê? Em deveres do representado. O representante, primeiro, tem direito a exigir sua comissão, a receber comissão. Lembrando que nós dissemos o quê? Que a comissão tem relação com a área de exclusividade. Então, pouco importa se o representante conhece ou não
o cliente que celebrou o negócio. Se esse cliente fechar um contrato com a empresa representada, estando na sua área de exclusividade, o representante tem direito a receber sua comissão. Rescisão desmotivada do contrato de trabalho. O que significa? Do contrato de representação comercial autônoma. Então, se eu tiver uma rescisão desmotivada desse contrato mercantil, o representante tem direito ao quê? Primeiro, ele tem direito a ser avisado previamente. Então, a resilição, né, essa rescisão desmotivada, lembre que nós falamos de resilição e de resolução. Então, se o representante fizer essa rescisão desmotivada do contrato de trabalho, para essa rescisão, ele precisa primeiro comunicar o empresário representado precisa comunicar ao representante com antecedência, deve comunicá-lo com certo lapso de antecedência antes da data do encerramento do contrato. Então, tem que dar um aviso prévio nesse sentido. E como a resilição está ocorrendo sem motivação, ou seja, não existe um justo motivo, o representante tem direito à indenização. Por que indenização? Porque essa é a atividade principal que o representante exerce, né? Então, se o representante atua nesse segmento, ele faz uma previsão financeira, ele pode ter funcionários, ele pode ter escritório montado, ter custos previstos. Então, se essa rescisão se der sem indenização, talvez investimentos que ele tenha feito, inclusive para a divulgação, né, da sua atividade, para visita a clientes, despesas que ele tenha feito do próprio bolso para se tornar um representante comercial conhecido, né? Ele precisa ser indenizado por esse investimento que ele fez para poder trabalhar em interesse da empresa representada. Então, nós falamos aí de rescisão desmotivada. Então, quando a empresa representada rescinde o contrato do representante sem ter um justo motivo, primeiro, ele tem que ter um aviso prévio, segundo, ele tem direito à indenização. Mas se a empresa rompe o contrato com o representante com um justo motivo, né? E aí, o que é que nós teríamos? Nós teríamos várias situações, né, que poderiam causar isso. É possível? É. Quais são as situações? Desculpa. Aqui nós vamos falar não... Primeiro, recapitulando. Vamos recapitular aqui. Estamos falando de rescisão do contrato. Primeira situação. A empresa, ela busca encerrar o contrato com o representado, certo? É o que nós estamos falando aqui. A empresa busca encerrar o contrato com o representante. Na primeira situação, nós temos o quê? A rescisão sem justa causa, sem justo motivo. A rescisão é desmotivada. Então, nesse caso, cabe o quê? Cabe aviso prévio, mais indenização. Então, na rescisão sem justo motivo. Isso é o que? Resilição, né? É a nossa primeira situação. Aviso prévio mais indenização. Agora, a segunda situação é o que? Uma rescisão com justo motivo. Que justo motivo é esse? Justo motivo dado pelo empresário representado, certo? Ou seja, o empresário representado, ele age de forma a tornar o contrato inexequível.
que significa o empresário representado, ele age de tal maneira que o representante não consegue executar o contrato. Por exemplo, né, temos 4 situações. Primeira situação é redução dos direitos do representante, ou seja, o contrato prevê alguns direitos do representante, como por exemplo, cota de combustível. Vamos dizer que ele tem uma cota por mês de R$500 de combustível para visitar os clientes. E aí, sem justo motivo, essa cota de combustível que estava prevista lá no contrato é reduzida para 250. Né? Então caiu de 500 para 250. Isso é um justo motivo? Isso seria um justo motivo, porque caindo a cota de combustível, a quantidade de clientes visitadas pelo representante se diminuiria, consequentemente, ou ele assumiria o custo, ou então ele teria uma redução no seu potencial ganho com o exercício do contrato. Né? Então, é um direito que estaria lá previsto no contrato e sua redução resultaria em prejuízo ao representante. Outra situação é violação à zona territorial, à área de exclusividade, a zona de exclusividade. Então, se o representante tem uma determinada área de exclusividade, uma determinada zona de exclusividade, e essa área de exclusividade ela é violada pelo representado, como é que o representado pode violar essa exclusividade? Ele pode violar essa exclusividade, por exemplo, indicando um segundo representante para atuar na mesma área. Então, se ele viola essa área de exclusividade, isso geraria o direito à rescisão motivada do contrato. Essa foi a segunda situação. Terceira situação, fixação de preços de modo abusivo, dificultando e impossibilitando a representação. O que isso significa? Significa que a empresa representada, ela aumenta, vamos imaginar aí, nesse momento que nós estamos aqui na crise, né, causada aí pelo SARS-CoV-2, essa crise da doença chamada Covid-19. Nesse momento, o empresário chega a uma fábrica de produtos farmacêuticos, né, produtos, insumos médico-hospitalares, e ele resolve aumentar o preço do frasco de 200 ml, de 100 ml de álcool gel para R$50, né, a venda no atacado. Então, no que o representante comercial for oferecer esse produto, o produto estará demasiadamente caro. Então, nenhum dos clientes, ou seja, as farmácias, os locais que têm autorização, né, a rede de mercados, ninguém vai querer adquirir um produto por R$50, porque na hora que eles colocarem aí, né, seus 100%, vai ter que vender um frasco de 100 ml, 200 ml de álcool gel por R$200. Então, esse preço seria um preço abusivo, né? Então já é abusivo que está sendo praticado agora. Imagine, né, uma empresa fabricante de álcool em gel querer vender para um mercado, para a farmácia, por R$50 cada unidade, e aí essa farmácia, esse mercado teria que vender por R$100, né, reais. Então quem teria a condição de comprar o álcool em gel? Ninguém. Então esse preço abusivo criaria uma dificuldade, criaria um impedimento para que os contratos, os negócios fossem celebrados entre o cliente e a empresa representada. Isso geraria um prejuízo para o representante, porque o representante recebe por contrato fechado. Então, se nenhum contrato for fechado, ele não recebe. Se houver uma redução na quantidade de contratos fechados, ele também deixa de receber. Então, isso seria mais um motivo para a rescisão motivada do contrato. Por fim, nós temos o que? O não pagamento das comissões nos prazos devidos. O contrato ele pode fixar um prazo, falaremos desse prazo se ele não for fixado no contrato a seguir, mas se o representante deixa de receber as comissões a que ele tem direito no prazo devido, ele terá direito também a exigir a rescisão do contrato.
né? Então, recapitulando, nós estamos falando de direitos do representante. Qual foi o primeiro direito que nós falamos? Exigir comissão. Ele tem direito a exigir o pagamento da sua comissão. Essa comissão pode ser exigida, inclusive, por aqueles contratos que ele tenha participado diretamente, como os que ele não participou, desde que esteja dentro da sua área de exclusividade. Outra situação, se houver a rescisão desmotivada do contrato, ou seja, resilição, se a empresa representada resolver encerrar o contrato sem justo motivo, ele tem direito ao aviso prévio, ou seja, uma comunicação antecipada de quando o contrato será encerrado, e terá direito também à indenização. E se a empresa tiver uma atitude, né, por suas ações, ela ter uma conduta que gere prejuízo ao representante, o representante poderá considerar encerrado o contrato, né? Falamos de quê? Redução dos direitos do representante, aí demos o exemplo da redução da cota de combustível, demos o exemplo da violação da área de exclusividade, que poderia se dar, por exemplo, com a empresa representada indicando um segundo representante para a mesma área que o primeiro representante tem exclusividade. Fixação de preços de modo abusivo, aí nós demos o exemplo do aumento absurdo do preço do álcool gel, né, para o álcool em gel para o cliente, dificultando a venda desse cliente para o destinatário final. Então, consequentemente, nós teríamos o quê? Um desinteresse do cliente em adquirir o produto através desse representante. Então, isso dificultaria, né, que o representante, esse aumento abusivo do preço, sem um justo motivo, né, dificultaria que o representante obtivesse novos clientes para a empresa representada. E, por fim, o não pagamento das comissões nos prazos devidos. Lembrando que tudo que é direito do representante vira obrigação para o representado. Tudo que é obrigação do representante vira direito para o representado. Então, só para recapitular, quanto ao representado, nós vamos ter quais obrigações? Primeiro, o representado, se é direito do representante receber a obrigação ou a comissão, é obrigação do representado pagar essa comissão, né? Quando é que ele deve pagar essa comissão? Quando ele recebe o pagamento dos seus pedidos ou das suas propostas. Então, quando o empresário representado ele celebra o contrato com o cliente, né? Nesse momento aqui já surge para o representante o direito a receber o quê? Uma comissão. E no momento em que houver o pagamento do cliente para a empresa, essa empresa tem que fazer o quê? Repassar a comissão para o representado. Qual é o direito que o representado tem? A realização do serviço pelo representante, naquelas condições que nós explicamos, né? Mantendo a ética, mantendo a confidencialidade, né? Cumprindo as ordens emanadas, os comandos, né, emanados pelo representante. Pagamento. Quanto ao pagamento, nós podemos falar de pagamento com uma periodicidade mensal. Onde é que está previsto isso? No artigo 33 da mesma lei. Parágrafo 2º. Salvo ajuste em contrário, as comissões devidas serão pagas mensalmente, expedindo o representado a conta respectiva, conforme cópias das faturas remetidas aos compradores no respectivo período. Então, a periodicidade legal para o pagamento das comissões é mensal. Então, todos aqueles negócios que foram realizados durante o mês, né, o representante receberá mensalmente por aqueles negócios que ele realizou dentro de um mês. Como é que o representante vai saber, no caso da área de exclusividade, se os negócios foram celebrados ou não? Aí surge uma outra obrigação que nós não falamos ainda. A empresa representada vai ter que informar ao representante
quais os negócios foram celebrados em sua área de exclusividade, tanto pelos clientes que ele contatou, como por aqueles clientes que ele não contatou. Dessa forma ele vai saber, dentro da sua área de exclusividade, quantos negócios foram celebrados naquele período, né? Pode o contrato prever de forma diversa? Pode o contrato prever essa periodicidade, pode ser ao invés de mensal, pode ser bimestral, pode ser quinzenal, né? Mas a maneira como o representante vai saber quais os negócios foram celebrados dentro da sua área é através dessa informação. Ok? Vamos falar agora da cláusula del credere. O que é a cláusula del credere? A cláusula del credere seria uma cláusula que poderia constar no contrato, vinculando o pagamento do representante ao recebimento do pagamento pelo cliente, inclusive responsabilizando o representante pela inadimplência do cliente. No contrato de representação comercial autônoma, é possível a cláusula del credere? Não, não é possível. Vamos ler um julgado nesse sentido. TRT da terceira região. Representante comercial será ressarcido dos descontos sofridos nas comissões por inadimplência de cliente. O representante comercial não pode sofrer descontos nas comissões a ele devidas, a não ser nas hipóteses legalmente previstas. E a lei autoriza o desconto apenas nas hipóteses em que a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio for desfeito por ele mesmo ou for sustada a entrega da mercadoria em virtude da situação comercial do comprador. Mas em um caso apreciado pela 8ª turma do TRT de Minas, foi constatado que a representada descontava das comissões devidas ao representante os valores relativos à inadimplência dos clientes, hipótese não prevista na lei. Em outras palavras, conforme esclareceu a desembargadora relatora, Denise Aulis Horta, era atribuído ao reclamante o ônus de cobrar dos clientes inadimplentes, se não quisesse ter os valores descontados das suas comissões. É o que foi apurado mediante o conjunto probatório, levando a turma à conclusão de que o risco da efetivação do negócio não era arcado pela ré, como lhe cabia, mas sim transferido ao representante. Não há como se conferir legitimidade ao procedimento adotado pela ré de descontar da retribuição remuneratória paga ao autor os valores inadimplidos pelos clientes, normalmente porque se equipara ao mesmo efeito da cláusula star del credere, isto é, hipótese em que se atribui responsabilização solidária do representante pela inadimplência do comprador, situação vedada pelo artigo 43 da lei que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, ressaltou a relatora. Acompanhando esse entendimento, a turma deu provimento parcial ao recurso do representante para condenar a representada a restituir ao representante os valores correspondentes aos descontos indevidos em suas comissões. O que aconteceu aqui? A empresa representada, ela descontava das comissões do representante a inadimplência dos clientes. Percebam como é que ela pode descontar, a empresa exigir do representante o inadimplemento do cliente, se o cliente não participa do contrato o representante não participa do contrato do cliente junto à empresa. Então, se o representante não participa desse contrato entre empresa e cliente, a inadimplência do cliente tem que ser exigida pela empresa representada do cliente e não do representante. O papel do representante aqui é aproximar as partes, permitir que as partes se conheçam, né? Então, essa cláusula del credere, ela não pode constar no contrato de representação comercial autônoma, né? Porque você estaria transferindo o risco do negócio da empresa representada. Qual é o risco do negócio deles? A inadimplência do cliente, é um risco natural. Então, esse risco da inadimplência do cliente tem que ser assumido pela empresa representada e não pelo representante, né? Isso que o representante, o que ele faz é apresentar o produto para o cliente, né? Quais são as situações, então, que o representante poderia deixar? Esse julgado nos trouxe, né? Quais são as situações que o representante poderia deixar de receber sua comissão, né? Quando acontecer a ausência de pagamento, ou seja, o cliente deixa de pagar por
sua insolvência, ou seja, uma insolvência é quando o cliente não tem condição econômica de arcar com o negócio, né? Não é que ele não queira fazer o pagamento, ele, se pudesse, faria, mas devido a uma dificuldade financeira, ele não tem liquidez, ele não tem recursos para realizar o pagamento. Então, nesse caso, se o cliente não tem condições de realizar o pagamento para a empresa, não há motivo para a empresa pagar a comissão ao representante. Outra situação é quando o negócio for desfeito. Então, vamos dizer que empresa e cliente celebraram o contrato, né? Mas o contrato posteriormente foi desfeito. Então, não houve pagamento do cliente para a empresa. Se não houve pagamento do cliente para a empresa, o representante não faz jus ao recebimento da comissão. Outra situação é quando o negócio é sustado devido à situação econômica do cliente. Então, o cliente muda a sua condição econômica, né? Devido à crise econômica, ele deixa de ser bilionário, se torna milionário. Então, ele mudou sua condição econômica? Sim, essa mudança da condição econômica do cliente pode assustar a empresa representada. E a empresa representada assustada, o que ela faz? Ela assusta o negócio, né? Assustando o negócio devido a essa condição econômica do cliente, que nós já falamos em aulas anteriores. Não vai haver a realização do negócio, consequentemente não vai haver pagamento do cliente para a empresa, não vai se cogitar aí o pagamento de comissão ao representante. Mas percebam que nessas três situações, né, insolvência desse cliente, negócio desfeito e mudança da situação econômica do cliente, não houve uma migração, o negócio deixou de existir. Então, o negócio deixando de existir, não há recurso para pagar ao representante, porque o negócio não foi concluído, né? Agora, se o cliente conclui o negócio junto à empresa representada, ok, e na hora que o cliente vai pagar a empresa representada, ele não paga, né? Ele atrasa o pagamento. Essa inadimplência pura e simples do cliente não pode ser exigida do representante, não pode ser abatida de suas comissões. Ele não tem nada a ver com isso. Então, a empresa representada ela tem que buscar os meios, né, extrajudiciais ou judiciais de cobrar a esse cliente. Não é pressionar o representante para que o representante arque com esse prejuízo. Onde é que isso vai estar previsto? No artigo 43 dessa Lei de Representação Comercial Autônoma. Aí nós temos no artigo 33, né? Isso que nós acabamos de explicar. Parágrafo 1º. Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação. Então, foi o que nós explicamos as três situações, né? Inadimplência, sustação da entrega do bem, né? Devido à situação econômica do cliente, insolvência, sustação do negócio devido à situação econômica do cliente, ou então desfazimento do negócio. São três situações em que o representante não terá direito à comissão. Vamos falar agora do encerramento do contrato, do direito à indenização. Tem direito o representante à indenização no encerramento do contrato de representação comercial autônoma? Tem. Mas o valor de indenização vai variar conforme o tipo de rescisão, certo? Primeiro vamos falar aqui sobre o que é rescisão por justa causa e rescisão pelo representante e pelo representado, né?
Já falamos da justa causa que o representado dá? Sim. Já falamos anteriormente, aqui no final, né, da página 3 da apostila, vocês vão ver o artigo 36, trazendo os motivos dessa justa causa enumerados. Vamos recapitular então o artigo 36. Constitui motivos justos para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representante. Então aqui é o que? Resolução, né, por justa causa. Não confundam resolução com resilição. Resilição nós já falamos hoje, é o encerramento do contrato sem um justo motivo. Resolução é o encerramento do contrato por um justo motivo. Então, constituem motivos para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representante. A. Redução da esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato. B. Quebra direta ou indireta da exclusividade se prevista no contrato. C. Fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular. D. O não pagamento de retribuição na época devida é força maior. Então, aqui não há nenhuma dificuldade, já explicamos essas situações. Tudo bem? Vamos falar agora da situação inversa. E o justo motivo? O representado também pode alegar justo motivo para encerrar o contrato devido à ação do representante? Pode. Se o representante der justo motivo, ou seja, cometer algum erro, qual vai ser a consequência? O representado não terá obrigação de pagar indenização. Está previsto aonde? Artigo 35 da mesma lei. Constituem motivos justos para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representado. A desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. O que é a desídia? É a falta de empenho, a falta de interesse, né? O pouco caso. Então, toda vez que o representado não agir com a diligência esperada, né? Com a prestatividade esperada, toda vez que o representante agir sem o interesse, a diligência, a preocupação esperada no cumprimento do contrato, o representado pode utilizar isso como justo motivo para encerrar o contrato e assim não dever nenhuma indenização ao representante. B. A prática de atos que importem em descrédito comercial do representado. Então, se o representante, através da sua conduta, ele gerar o descrédito do representado, né? Por exemplo, a sua vida íntima, né, for aí levada à tona pelos meios de comunicação, e essa vida íntima dele entrar em desacordo com o produto, né, oferecido pela empresa representada, isso seria um justo motivo para encerrar o contrato de representação, né? Afinal de contas, quando o representante visita o cliente vê ali naquele representante a figura da empresa representada. Então, se o cliente ele não coaduna com a imagem da empresa, né, ele presta um desserviço. O representante, se ele não coaduna com a imagem da empresa, ele presta um desserviço diante do cliente. Dessa maneira, o cliente pode deixar de fechar o contrato devido à conduta do representante. C. A falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial. Aqui nós vemos o que? A questão de seguir as orientações, por exemplo. Então, se o representado, a empresa representada, transmite orientações para o representante e ele não as cumpre, né? Isso pode gerar prejuízo para a empresa representada, né? Então, a empresa representada pode sofrer prejuízos, por exemplo, com a falta de informação sobre prazo de pagamento, questões de garantia, né? Questões de validade do produto, manuseio, etc. Então, se essas informações essenciais que a empresa representada passou para o representante não as cumpre ou não as informa ao cliente e gerar prejuízo para a empresa representada, né?
isso pode gerar a rescisão do contrato por justa causa, uma justa causa que está sendo dada pelo representante, né? Dessa forma, o representado poderá encerrar o contrato sem o pagamento de qualquer indenização ao representante. A condenação definitiva por crime considerado infamante, né? Aqui podemos falar, por exemplo, de um representante de artigos para crianças, né? Por exemplo, artigos para bebês, né? Roupas, coisas desse tipo, artigos infanto-juvenis, e esse indivíduo é condenado por crime de pedofilia, né? Ele vai para a cadeia, mas o contrato já poderia ser encerrado aí nesse caso, diante dessa condenação infamante, né? Poderia ser encerrado por justa causa e sem direito à indenização para o representante. Por fim, força maior. Então perceba que força maior pode encerrar o contrato por justa causa tanto para um lado quanto para o outro. Então, expostas as situações de rescisão, vamos falar agora sobre o direito à indenização, né? Primeiro, direito à indenização que surge, né? Vocês viram que eu fui aqui para as hipóteses para depois voltar aqui para a extinção, é mais didático, né? Apesar da apostila estar em ordem diferente. Por isso que eu sempre digo para acompanharem a aula com a apostila, né? Extinto o contrato, se surgir direito ao representante de indenização, como é que eu calculo essa indenização? Depende da duração do contrato. O contrato é por prazo determinado ou indeterminado? Se o contrato for por prazo indeterminado, nós vamos ter o artigo 27J da Lei de Representação Comercial, dizendo que a indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no artigo 35, que nós acabamos de ler, ou seja, o artigo 35 fala das situações da rescisão por justa causa, então não vai ter direito à indenização. Então, nos casos que não estão previstos no artigo 35, vai ser sem justa causa, vai ter direito à indenização, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição oferida durante o tempo em que exerceu a representação, né? Então, nós temos aí direito a 1/12. Você vai fazer o que, então, nesse caso? Você vai calcular quanto tempo durou esse contrato. Durou 12 meses. Então, se durou 12 meses, eu vou pegar o valor dos 12 meses, vou somar e vou dividir por 12, né? Vamos imaginar aí que nesses 12 meses você faturou nesse contrato de representação comercial autônoma R$120 mil. Se você faturou R$120 mil, você divide por 12, qual o valor da sua indenização? R$10 mil. Conta fácil, né? Então, se esse contrato durou 24 meses, nesses 24 meses, você teve aí R$240 mil de indenização, ou de recebimentos, né? Durou 24 meses, você recebeu durante esses 24 meses R$240 mil. Vai pegar o quê? 240 mil vai dividir por 24? Não, divide por 12. Nós sempre dividimos aqui por 12. Então, 240 mil dividido por 12 vai dar 20. Então, você teria direito a R$20 mil de indenização. Ou seja, contrato de prazo indeterminado, eu sempre pego o contrato, o valor total do contrato e divido por 12, certo? Então, quanto mais tempo durar o contrato, maior o valor da indenização. Por fim, para encerrar esse assunto, e se o contrato for de prazo determinado? Aí entra o artigo 27, parágrafo 1º. Na hipótese de contrato a prazo certo, a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição oferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual. Então, o que é que significa isso aqui? Eu vou pegar
os valores que o indivíduo recebeu na constância do contrato, né? Se for um contrato de prazo determinado, eu vou fazer uma média, né? Então vamos imaginar que ele recebeu aí, de novo, né? O contrato durou 12 meses e ele recebeu 240 mil durante esses 12 meses. Em um mês ele recebeu 10, outro ele recebeu 20, ele recebeu 30, mas durante 12 meses, que foi o tempo que durou o contrato, ele recebeu 240 mil. Então, se 12 meses, 240 mil, vou fazer a média, né? 240 dividido por 12 vai dar uma média de 20 mil reais mensais, né? Então, perceba que pouco importa se um mês ele recebeu 6 mil e no outro ele recebeu 40. Eu vou me preocupar com a média, eu vou somar tudo que ele recebeu no período e vou dividir pela quantidade de meses, né? Chegando a esse número, essa média, eu vou multiplicar essa média pela quantidade de meses resultantes do contrato. E assim eu vou saber o valor da indenização devida. Tudo bem? Então vamos fazer agora uma pausa e voltamos no vídeo seguinte com a questão do contrato de comissão. Ok? Obrigado.